Se nós entrarmos na internet nos dias de hoje, eu ao menos tenho a impressão de que as pessoas estão enriquecendo da noite para o dia. Essa promessa de um dinheiro rápido, esquemas fáceis, enfim, isso tudo causa, ao menos em mim, muita insegurança de que eu possa estar ficando para trás. Mas uma história vindo do livro de Benjamin Franklin me reconfortou pelo menos um pouco e eu gostaria de contar para vocês o porquê eu considero que flertar com a desonestidade ou em si com o próprio erro, o próprio pecado para quem for católico pode ser uma má ideia. E para isso, nós, como eu venho dizendo, vamos ir para 1700 conhecer a história de infância de Benjamin Franklin. E para contarmos essa história, basta nós voltarmos à infância de Benjamin Franklin, onde ele morava próximo de um brejo, em que ficava localizado próximo do mar. Quando a maré subia, os peixes ficavam mais próximos, fazendo com que as pessoas começassem a tentar pescar. Mas, conforme as pessoas iam pisoteando o chão começava a ficar lamacento. Além de dificultar a pesca em si, as pessoas ficavam todas sujas. E Benjamin Franklin, olhando aquela situação, reuniu seus amigos e disse o seguinte: pessoal, que tal hoje na madrugada nós nos reunirmos para pegar as pedras da construção aqui que está acontecendo ao nosso lado e juntar para formar um pequeno deck. Dessa forma, as pessoas vão ter suas vidas facilitadas. Todos os amigos aplaudiram e acharam incrível. E, dito e feito, eles estavam na madrugada do próprio dia catando as pedras. Pedras grandes e pesadas, em que levava cerca de 3 homens para carregar uma pedra. E depois de todo o esforço da madrugada, chegando o amanhecer novamente, os pedreiros ficaram surpresos com o que havia acontecido. Não havia mais material para a construção. Então começaram a encontrar os infratores e não demorou muito tempo para encontrar os meninos. E quando o pai de Benjamin Franklin foi contrariar ele e puni-lo pelo erro que ele fez, ele disse: pai, mas eu fiz algo nobre, eu facilitei a vida das pessoas que estavam pescando. Então o pai de Benjamin Franklin, muito sábio, diz o seguinte: filho, não adianta de nada você ter uma causa nobre se você faz isso sobre um alicerce de desonestidade. Ou seja, não adianta você querer construir o brejo, construir o deck e fazer isso de maneira desonesta, porque agora vocês vão ver ele sendo todo destruído. E aqui entra a parte do casamento entre a ideia que eu falei no início desse vídeo com a história de Benjamin Franklin, onde eu digo para você que por mais que pareça muito cobiçador, muito tentador você começar a entrar em esquemas que fazem coisas erradas para conseguir retornos rápidos, pode ser que você esteja construindo o seu deck sim, mas uma hora esse preço vai ser contado, você vai precisar pagar esse resultado. A riqueza em si, ela leva apenas, com base em vários livros de finanças, ela leva apenas 3 pilares, e são eles o próximo tópico que nós vamos conversar por aqui. E dando a César o que é de César, os conceitos que eu vou apresentar a seguir são extraídos diretamente do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. E para isso, o primeiro pilar é o poupar. Dentro do livro, ele utiliza um exemplo muito interessante de um rapaz que ganha 10 moedas. Ele fala que esse rapaz ele deve guardar uma moeda para o seu futuro. E é exatamente assim que funciona a arte de poupar, que você consiga guardar uma parte para o seu futuro, para o seu amanhã. E basicamente, para nós entendermos de maneira matemática como funciona isso, temos que lembrar que o nosso dinheiro é composto de 2 partes: o salário, ou seja, o que entra, e o que sai, a despesa. De forma que normalmente o salário de uma pessoa normal é algo fixo, algo recorrente. A gente sempre vai ter mais ou menos o mesmo valor. E o gasto, por outro lado, nem sempre é fácil de domar. E para isso, você precisa começar a tentar controlar isso. Caso você já tenha conseguido fazer isso, é só se preocupar com o segundo pilar que nós vamos falar. E para você que não consegue fazer esse controle de gastos, eu recomendo o nosso querido método GFP, uma maneira que nós desenvolvemos aqui dentro do canal que te ajuda a fazer o controle do seu orçamento. Você consegue acompanhar o que está acontecendo ao longo das suas semanas, ao longo dos anos, e ver no fim das contas se você está enriquecendo com o tempo. Caso isso tenha te interessado, não se esqueça de clicar no link aqui embaixo e seguir para o próximo vídeo. E o segundo pilar
mas nem um pouco menos importante é que você faça esse dinheiro que você está guardando para o amanhã render. Ou seja, fazer com que esse dinheiro gere mais dinheiro. Hoje em dia, existem diversas formas de fazer isso. O mercado financeiro, por exemplo, é uma entrada que está custando muito barato para as pessoas entrarem do que era antigamente. Então, vale aí uma recomendação do que você pode fazer com o seu dinheiro. É claro que existem diversas outras formas de você conseguir gerar mais renda em cima desse dinheiro que você está guardando com tanto carinho. Eu só quis deixar um pequeno exemplo. E o terceiro e último pilar, nem um pouco menos importante na verdade, é que você comece a ganhar mais. Então, se nós voltarmos à nossa fórmula que nós formamos no início dessa explicação, nós temos que existem as entradas e as despesas. Entendemos que as entradas é algo mais fixo, as despesas é algo que varia, e esse é o perigo dela. Mas enfim, as entradas não variam tanto, e o objetivo aqui é que você comece a aumentar ela. Seja buscando especializações dentro da sua área para que você se torne, no fim das contas, um profissional mais almejado e com isso comece a receber mais. Existem pessoas ainda que buscam alternativas de empreender em uma esperança de que vão conseguir mais retorno, mais renda com isso. Então, essas são as maneiras. E aqui, fazendo um pequeno ponto de atenção, que você não caia na cilada que nós batemos o tempo todo. Vocês vão identificar que para ganhar mais, existem pessoas vendendo muito facilmente coisas, promessas mentirosas ou até mesmo desonestas. Mas como vocês viram na história de Benjamin Franklin, vale muito mais a pena que você mantenha a honestidade e consiga construir algo sólido ao longo prazo. Então, você começar a ganhar mais, poupar esse dinheiro e com isso fazer com que esses pequenos acúmulos que você faz diariamente sejam investidos. Acima de tudo, é claro, tem que lembrar do grande conselho do pai de Benjamin Franklin. Fazer isso tudo com muita honestidade faz com que a questão deixe de ser se você vai ficar rico para quando você vai ficar rico. E depois de ter entendido todos esses conceitos que eu apresentei a vocês, e principalmente a tão grandiosa frase do pai de Benjamin Franklin, chegou a hora de entender como o Prêmio Nobel pode te ajudar a fazer com que o dinheiro pare de acabar antes do fim do mês chegar de fato. E caso isso tenha te chamado a atenção, não se esqueça de clicar aqui em cima e seguir para o próximo vídeo. Pessoal, por minha parte é isso. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Caso tenha te ajudado, não se esqueçam de se inscrever. Por minha parte é isso. Fiquem todos com Deus. Até semana que vem.